Fala investidor, seja bem-vindo ao módulo de renda fixa. Agora sim, a gente vai dar o pontapé inicial na nossa jornada de acúmulo de conhecimento sobre investimentos. Lembrando que a gente vai progredindo o nosso conhecimento com o passar do tempo, partindo do mais básico e aumentando o conhecimento sobre cada detalhe em cada aula. Então, nessa aula aqui, a gente vai entender o que é renda fixa. Então, basicamente, renda fixa, você já sabe, é o empréstimo. Quando a gente corre lá no banco e vai contrair uma dívida, pegar um empréstimo, a gente vai pagar juros para o banco. Agora, quando a gente vai investir, é a gente que vai emprestar o dinheiro para alguém. Pode ser para o banco, pode ser para qualquer outra instituição que a gente vai ver no detalhe aqui ao longo das aulas, né? E o que a gente faz quando a gente deve emprestar o nosso dinheiro para alguém? A gente vai olhar a saúde financeira dessa pessoa, dessa empresa, do governo, de uma empresa que a gente vai emprestar o nosso dinheiro. E muitas vezes o investidor ele não olha para isso, ele simplesmente olha quem está pagando um juro maior, é para ele que eu vou emprestar. Só que isso muitas vezes é um erro, a gente precisa olhar isso, tá? Outro ponto também, qual é a data de pagamento? Qual que é o vencimento desse investimento que a gente vai fazer? Então, qual que é o teu objetivo também, né? Porque se ele vence daqui a 5 anos e tu precisa do dinheiro daqui a 2 anos, né? A gente precisa entender aqui, não é porque está rendendo mais e ele vence lá daqui a 5 anos que tu vai fazer esse tipo de investimento. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, porque se tu investe num título público, por exemplo, e ele tem um vencimento lá para 5 anos e tu vende de forma antecipada, tu pode perder esse dinheiro. A gente vai entender isso mais para frente, tá? Outro ponto também que a gente precisa prestar atenção, qual será a taxa de juros cobrada. Então, quanto mais arriscado, risco mais alto, a gente tem que pedir um prêmio aqui em relação a investimentos mais conservadores. Não é porque é renda fixa que não existem riscos. A gente vai entender aqui no detalhe ao longo das aulas, tá? Segundo ponto, por que a galera procura renda fixa, né? Para poder ter previsibilidade. Então o investidor muitas vezes sabe exatamente qual retorno terá se mantiver até o prazo de resgate. Só que a gente precisa entender os tipos de renda fixa que a gente tem, tá? O tipo de forma que a gente tem para poder remunerar esse capital que tu vai empregar ali na renda fixa. Então a gente tem os títulos que são pré-fixados, a gente tem os pós-fixados e a gente também tem os híbridos, tá? Então, título pré-fixado, já anota aí, é aquele em que a gente vai ter uma taxa fixa que vai render todos os anos aquela taxa, então no final do período a gente sabe exatamente o quanto a gente vai ter, tá? Agora, nos pós-fixados, eles estão atrelados a algum índice, tá? Algum indicador, pode ser tanto o IPCA, algo atrelado ao CDI, a taxa Selic. Então a gente precisa avaliar qual o tipo de objetivo que tu tem e adequar com o tipo de renda fixa ali. E o híbrido, né? A gente vai ter uma taxa pré-fixada e também, muitas vezes, indexado à inflação. Então a gente tem uma taxa em que ela vai render fixa até o final daquele período, e uma taxa pós-fixada, que vai variar conforme o andar da carruagem, tá? Então, por exemplo, a gente sabe muito bem que a taxa Selic, ela funciona em ciclos. Ora está alta, ora está baixa. Então, se a gente vê lá um investimento que é 100% do CDI, o CDI ele vai refletir a taxa de juros do momento, tá? A taxa efetiva que a gente tem da taxa de juros. Então, ele vai render aquela taxa ali. A cada 45 dias o Copom pode rever a taxa de juros, então o CDI pode cair, pode aumentar, mas o teu título ele sempre vai render de forma positiva quando a gente está falando do pós-fixado, tá? Pode render um pouco menos, né, em menor grau, mas ele sempre vai render de forma positiva. Então é por isso que a gente compreende aqui em que ciclo que a gente está do mercado para saber o melhor momento de se investir no tesouro pré-fixado ou em algum CDB pré-fixado, ou se é melhor a gente atrelar o nosso rendimento num pós-fixado, ou até mesmo pegar títulos ali que vão ser corrigidos pela inflação. Quarto ponto aqui é o seguinte, para quem você pode emprestar? Então a gente tem basicamente 3 entes que a gente pode emprestar, que nada mais é que o governo, os bancos e as empresas, tá? E eu coloquei nessa ordem aqui porque emprestar para o governo é mais seguro do que emprestar para os bancos, que é mais seguro que emprestar para as empresas, tá? Como regra geral. E por que emprestar para o governo acaba sendo mais seguro? Basicamente, pessoal,
Se o governo deixa de honrar os seus compromissos, é porque o Brasil, no país, ele já foi pro buraco, tá, pessoal? Os bancos aí já estão com extrema dificuldade, o sistema financeiro já está colapsando. Então, o último ente que acaba por não honrar os seus compromissos é o governo, porque se o governo não honra, simplesmente o capital estrangeiro sai do Brasil e existe uma inflação muito grande. Então o governo não tem o menor interesse em não honrar esses compromissos, tá? E ele também tem alguns instrumentos que os bancos e as empresas também não têm, né? Ele pode aumentar imposto, ele pode imprimir dinheiro, ele pode pegar empréstimo com o FMI, tá? Então ele tem vários instrumentos ali para não deixar de honrar os seus compromissos. E os bancos agora, por sua vez, a gente tem alguns deles, né? Alguns muito consolidados, que têm um faturamento de bilhões de reais, lucro de bilhões de reais, e estão bem consolidados. Muitas vezes esses bancos não vão te trazer um retorno alto, né? Eles vão te trazer ali rendimentos ali de 100% CDI, 102% CDI, e agora a gente tem aqueles bancos que são mais arriscados, que por vezes dão prejuízo e eles te oferecem ali rendimentos maiores, 120%, 130%, dependendo do momento e o ciclo de mercado que a gente está. Então a gente precisa avaliar o risco entre cada tipo de investimento. E as empresas, a gente tem o risco específico delas, né? Então uma empresa ela pode emitir uma dívida para poder financiar as suas atividades. Então aqui nesse ponto a gente vai ver nas aulas futuras os detalhes sobre títulos que são emitidos pelo governo, pelos bancos e também pelas empresas, tá? E para essa aula eu quero que vocês anotem aí, já gravem na memória o seguinte, né? Renda fixa nem sempre será fixa. Já esquece esse conceito de que renda fixa é fixa, porque não é, tá? Também é possível ter retornos altos, assim como a gente tem na renda variável com a marcação ao mercado, mas também é possível ter prejuízo. Então, por exemplo, se tu investe num título público lá pré-fixado e a gente está no momento de mercado ali em que se tu venda de forma antecipada, tu perca dinheiro, né, é algo que tu não pode fazer. Então, quando tu vai investir no tesouro pré-fixado, saiba disso, tá? Tu precisa manter até o final do vencimento ou tu precisa entender de marcação ao mercado, que a gente vai aprender mais lá na frente. E também o seguinte, tá? Muitos investidores iniciantes investem em CDBs de bancos arriscados, achando que estão sendo conservadores. Então, já esquece isso de olhar para CDB que está pagando o máximo possível e investir neles. Avalie o risco, a gente vai aprender como que a gente vai fazer para avaliar o risco. Agora na próxima aula a gente vai ver alguns detalhes de forma mais clara sobre alguns pontos que a gente abordou nessa aula.